Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael Almeida com mais uma videoaula web do curso de Raciocínio Lógico do site megaaluno.com. Para quem está acompanhando o nosso curso, sabe que estamos na aula 4, parte 2, aula de hoje, argumentos hipotéticos. Antes de começar, gostaria de pedir para você adquirir os slides desta aula juntamente com o material em PDF no site megaaluno.com. O material está sempre atualizado com conceitos, teoria e questões que servirá para você fazer uma revisão nas vésperas do seu concurso. O material é passo a passo, realmente de muita qualidade. Agora sim, vamos lá, tipos de argumentos. Os argumentos podem ser classificados em hipotéticos ou categóricos. Argumentos hipotéticos são aqueles compostos por sentenças conjuntivas, disjuntivas, condicionais ou bicondicionais, ou seja, apresentam aqueles operadores que já estudamos. Em geral, apresentam conjecturas, possibilidades ou contingências para a realização da conclusão. Por isso, o nome hipotético, hipótese, contingência, verdadeiro ou falso, né? Tudo depende. Vem normalmente, pessoal, nas questões na forma de um dilema. O que é um dilema? É um argumento que aparece normalmente como uma historinha. Cada escolha leva a uma consequência. É um raciocínio correto, logo é um argumento válido. Se as premissas forem verdadeiras e a conclusão também for verdadeira. Argumentos categóricos são aqueles compostos por premissas representadas por um enunciado simples, em que observamos um quantificador, no caso do exemplo aqui, esse todas é o quantificador, um sujeito, no caso do exemplo, as gaivotas, um predicado, voam, e um verbo de ligação chamado de cópula, no caso aqui o são. Todas as gaivotas voam, todas as gaivotas são aves, logo algumas aves voam. É um tipo de argumento, pessoal, que vem na forma de silogismo que vamos estudar mais para frente, ok? Esses argumentos, o silogismo categórico. Uma questão bem simples da Banca Vunesp de 2014. Argumentos são compostos por uma ou mais premissas e conclusões e podem ser classificados como categóricos ou hipotéticos. Assinale a alternativa que apresenta um argumento hipotético bicondicional. Bem tranquila a questão dada. Alternativa C. Jantarei hoje se e somente se, olha só o operador, for ainda cedo. Como são apenas 19 horas, sairei para jantar. Então, argumentos hipotéticos, eles utilizam os operadores lógicos que estudamos. Já os argumentos categóricos, eles utilizam os quantificadores, todos, nenhum, algum, e aí vai. Formas de resolver exercícios de argumentos. São métodos. Pessoal, quando você encontra uma questão de lógica da argumentação, existem métodos para serem escolhidos para melhor resolução do exercício. Então, o primeiro método tem como recurso a utilização de diagramas. Quando devem ser usados diagramas? O argumento deve apresentar as palavras todo, nenhum ou algum, os quantificadores. Assunto da aula que vem, vamos resolver muitas questões com este recurso aqui, diagrama. O segundo método é a construção de tabelas verdade. Isso aqui é um método, pessoal, é bem interessante quando você tem tempo. Vários concursos aí, sobrou muito tempo para resolver as questões de matemática, que eu deixo por último, né? Assim como muita gente faz. Você tem tempo? Construa a tabela verdade. A tabela verdade ela dá mais certeza, mais garantia na hora de você resolver a questão. Em qualquer caso, mas preferencialmente quando o argumento tiver no máximo duas proposições simples. Pessoal, duas proposições simples dá uma tabela verdade de 4 linhas. Então, aí até que você pode usar a tabela verdade. Mas eu prefiro o terceiro ou o quarto método. O terceiro método é chamado de método das premissas verdadeiras. Considerar as premissas verdadeiras, todas as premissas verdadeiras. Se tiver 5, vai considerar 5 verdadeiras. Se tiver 7, vai considerar 7 verdadeiras. E checar se a conclusão será verdadeira. Premissa verdadeira, conclusão verdadeira, VV, o argumento será válido. Premissas verdadeiras, conclusão falsa, Vera Fischer, o argumento será inválido. Quando deve ser usado? Quando aparecer uma proposição simples ou uma conjunção em alguma premissa. Então, ele foca na premissa, método das premissas verdadeiras. Achou uma proposição simples, isoladinha lá, ou uma conjunção, você pode utilizar esse método. O quarto método é quando não tem essa proposição simples e nem uma conjunção na premissa.
mas tem na conclusão a condicional, uma proposição simples ou uma disjunção. Então, o quarto método, pessoal, é chamado de método da conclusão falsa. Verificar a existência de conclusão falsa e premissas verdadeiras. Se encontrar uma premissa falsa, o argumento será válido. Então, esse método aqui ele consiste em deixar a conclusão falsa. Aí você vai checar quem? As premissas. Se a premissa for verdadeira, opa, deu Vera Fischer. Vera Fischer, argumento inválido. Mas se você encontrar uma, que seja uma premissa falsa, o argumento será válido. Quando deve ser usado? Quando aparecer uma proposição simples, uma disjunção ou uma condicional na conclusão. Por quê? A gente vai forçar a conclusão falsa, não vai? Uma proposição simples, ela só tem dois valores, V ou F. A disjunção, ela só vai ser falsa quando as duas forem falsas. Então, é mais fácil afirmar que a conclusão é falsa quando tiver uma disjunção na conclusão. E a condicional também, ela só vai ser falsa quando der Vera Fischer. Então, por isso, quando aparecer proposição simples, disjunção ou uma condicional, devemos utilizar esse método aqui. Agora nós vamos resolver três questões, uma utilizando o segundo método, uma o terceiro método e outra o quarto método, pessoal. O primeiro método nós vamos resolver na aula que vem em argumentos categóricos. Só lembrando, pessoal, tem uma estrutura aqui que o argumento não será válido. É o caso das premissas verdadeiras, basta uma premissa verdadeira e a conclusão falsa e o argumento não será válido. É a Vera Fischer. Vera Fischer, falso. Prova da CESP 2013, Polícia Civil, Distrito Federal, agente de polícia. Mas como tem concurso de polícia nesse Brasil? Premissa 1. Se a impunidade é alta, então a criminalidade é alta. Premissa 2. A impunidade é alta ou a justiça é eficaz. Premissa 3. Se a justiça é eficaz, então não há criminosos livres. Premissa 4. Há criminosos livres. Conclusão, portanto, a criminalidade é alta. Considerando o argumento apresentado acima em que P1, P2, P3 e P4 são as premissas e C a conclusão, julgue o item subsequente. O argumento apresentado é um argumento válido. Pessoal, o exercício quer saber só se o argumento é válido ou não é válido. Julgue verdadeiro ou falso. O método que eu vou utilizar para resolver esse exercício é o método da tabela verdade. Então, a primeira coisa que você deve fazer é verificar qual método usar. No caso aqui, pessoal, o método da tabela verdade não é o mais indicado, mas eu tenho que resolver uma questão por esse método para você saber como que faz, não é? Que método você usaria para resolver esse exercício? Você poderia usar o método das premissas verdadeiras, pois tem uma proposição simples, a P4, ou o método da conclusão falsa, pois existe também uma proposição simples aqui na conclusão. Tá? Eu vou fazer pelo método da tabela verdade, então, só para você aprender como que faz. Depois você deve simbolizar as proposições. Isso aqui você aprendeu na primeira aula comigo, não é? Estamos na quarta aula, imagino que você passou pela primeira aula. Então, pessoal, esse argumento é válido e agora nós vamos provar isso por meio da tabela de verdade. Por esse método, primeiro, monte a tabela verdade destacando as premissas e a conclusão. Já montei a tabela verdade. Imagina você fazendo uma tabela desse tamanho na prova. Tem que sobrar tempo, hein? A conclusão, destaquei a conclusão aqui das premissas. Segundo passo, analise as linhas em que todas as premissas são verdadeiras. Depois, se em algumas dessas linhas a conclusão for falsa, premissa verdadeira, conclusão falsa, então o argumento será inválido, pois deu Vera Fischer, né? Se a conclusão for também verdadeira, em todas as linhas o argumento será válido. Premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, o argumento será válido. Então, vamos destacar aqui as fileiras em que todas as premissas são verdadeiras. Nesse caso aqui, ó, as 4 são verdadeiras. Nesse caso, as 4 são verdadeiras. Nesse caso aqui, as 4 premissas são verdadeiras. Então, pessoal, a conclusão aqui deu verdadeira. Então, até aqui está tudo certo. Conclusão também verdadeira. Quando as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Pô, não deu Vera Fischer. Aqui mesma coisa. Premissas todas verdadeiras, conclusão verdadeira. Premissas todas verdadeiras, conclusão verdadeira. O argumento será válido, pois não teve nenhum caso em que as premissas foram todas verdadeiras e a conclusão falsa. Não deu Vera Fischer em nenhum caso. Por isso, este argumento é válido.
Vamos resolver essa questão de analista legislativo utilizando o método das premissas verdadeiras. São verdadeiras as 4 seguintes proposições. P1, se João joga futebol, então Maria não gosta de Guaraná. P2, Maria gosta de Guaraná ou Paulo não estuda todo dia. P3, Paulo não estuda todo dia se somente se Carlos grita de manhã. Carlos não grita de manhã e Roberto não é flamenguista. Com base nas proposições acima, uma conclusão necessariamente verdadeira é. Perceba que o próprio enunciado já afirmou ser verdadeiras as proposições. Mesmo se ele não afirmasse, a gente iria fazer isso aqui, ia colocar como verdadeira todas as premissas. Então, pessoal, vamos à resolução. Verificar qual método usar. Eu vou usar o método das premissas verdadeiras. Se você tivesse frente a frente aí com a prova na hora do concurso, que método você iria usar? A tabela verdade? Não, pessoal. Imagina a tabela verdade e o trabalho que ia dar de fazer tudo isso aqui. São várias proposições e ainda teria que analisar as alternativas. O método da conclusão falsa? Também não, pessoal. Por quê? Porque o método da conclusão falsa, você precisa afirmar que a conclusão é falsa, mas a conclusão é o que o examinador quer saber nesse exercício. Sobrou para a gente o método das premissas verdadeiras. Depois devemos simbolizar as proposições. Você já sabe simbolizar, eu deixei prontinho aqui. Interessante, pessoal, na hora de simbolizar as proposições, é colocar as palavras-chave. Por exemplo, se João joga futebol, coloquei F, F de futebol. Maria não gosta de Guaraná, não Maria MG, Maria Guaraná. E aí você monta as proposições para não confundir na hora da prova. E aí, por onde vamos começar a resolução dessa questão? Lembra, pessoal, pelo método das premissas verdadeiras, você deve começar por uma proposição simples, não tem nenhuma proposição simples aqui. Então, vamos começar por uma conjunção, achamos uma conjunção aqui. É aqui que devemos começar a resolução. Primeiramente, claro, colocar todas as premissas como verdadeiras. De novo, todas as premissas verdadeiras. E depois começar por uma proposição simples ou por uma conjunção. Então, é aqui que devemos começar. Por quê? Porque, pessoal, a conjunção só será verdadeira se as duas proposições simples forem também verdadeiras. V com V dá V. Sabemos que não CG é verdadeiro, então o CG é falso. E para uma bicondicional ser verdadeira, elas têm que ter o mesmo valor, a mesma valoração. Então, se aqui é falso, aqui tem que ser falso também. Se não PE é falso, vamos colocar aqui, não PE é falso. Uma disjunção, pessoal, para ela ser verdadeira, pelo menos tem que ter uma proposição verdadeira. Ora, se aqui é falso, sobrou o verdadeiro para o MG. MG é verdade. Agora, se MG é verdade, não MG é falso. Uma condicional só será falsa no caso de Vera Fischer. Verdadeiro no antecedente e falso no consequente. Isso não pode acontecer. Se não pode acontecer disso aqui ser V, isso aqui deve ser F para proposição composta ser verdadeira. Agora que temos os valores de todas as proposições simples, vamos achar aí uma conclusão verdadeira para essas premissas. Olha só, vamos direto à alternativa. Alternativa bola é correta. Se João não joga futebol, então Paulo estuda todo dia. Veja só, se João não joga futebol, que valor tem essa proposição? Pessoal, se João joga futebol, é falso. Então é verdade que João não joga futebol. Então isso aqui é verdadeiro. Olha só, João joga futebol é falso. Essa é a primeira proposição aqui do argumento. Então, é correto dizer que João não joga futebol. Agora, Paulo estuda todo dia? Pessoal, é falso dizer que Paulo não estuda todo dia. Então, é verdade eu dizer que Paulo estuda todo dia. Agora, utilizando a condicional V, então V dá verdadeiro. Então, por isso que essa conclusão aqui ela é verdadeira. Alternativa correta, alternativa bola. Na sua casa aí você pode verificar as outras alternativas e você verá que são falsas, só que as moléculas serão falsas. Prova da CESP 2013, Polícia Federal. Um jovem, ao ser flagrado no aeroporto portando certa quantidade de entorpecentes, argumentou com os policiais conforme o esquema a seguir. Já vai mentalizando as proposições aí, simbolizando. Premissa 1.
Eu não sou traficante, eu sou usuário. Premissa 2. Se eu fosse traficante, estaria levando uma grande quantidade de droga e a teria escondido. Premissa 3. Como sou usuário e não levo uma grande quantidade, não escondi a droga. Conclusão. Se eu tivesse levando uma grande quantidade, não seria usuário. Considerando a situação hipotética apresentada acima, julgue os itens a seguir. Sob o ponto de vista lógico, a argumentação do jovem constitui uma argumentação válida. E aí, carinha, que método vamos usar na resolução? Que método que está falando assim, me escolhe, é o método da conclusão falsa. Por que o método da conclusão falsa? Onde você viu que preposição que te chamou a atenção? A conclusão, pessoal, tem uma condicional aqui na conclusão. Isso aqui está dizendo para você, é uma dica. Use o método da conclusão falsa, quando você achar uma condicional na conclusão. Se eu estivesse levando uma grande quantidade, não seria usuário. Então vamos simbolizar as proposições, premissa 1, premissa 2, premissa 3 e a conclusão. Vamos começar pela conclusão utilizando o método da conclusão falsa. Devemos forçar a conclusão falsa. Forçamos já a conclusão falsa. E agora, qual que é o único caso, pessoal, em que o condicional dá falso? É o caso da Vera Fischer. Então vamos colocar a Vera Fischer aí, começar por aqui, condicional Vera Fischer. Se você sabe que não U é falso, o U é verdadeiro. Se você sabe que grande quantidade de droga é verdadeiro, não quantidade de droga é falso. Amigo, agora você vai usar o processador aí na sua cabeça. Existe a possibilidade de, usando o conectivo E, a conjunção V e F disso aqui dá verdadeiro? Existe alguma possibilidade? Não dá, né, pessoal? O conectivo E é aquele conectivo mais enjoado. Então, ele só será verdadeiro se as duas proposições simples forem verdadeiras. Isso aqui vai dar o quê? Falso. Isso aqui dando falso, pessoal. Você já sabe que a premissa 3 ela será o quê? Verdadeira. E premissa verdadeira, conclusão falsa, temos a Vera Fischer. Vera Fischer, o argumento não será válido, o argumento será inválido. Obrigado por assistir mais uma aula. E você pode prosseguir com os seus estudos assistindo a aula de resolução de questões, são 10 questões de argumentos hipotéticos, ou ir para o próximo assunto, argumentos categóricos. A gente se encontra, um abraço.